Então, retomando aqui a nossa terceira aula do módulo 3, módulo sobre instalação, né? Onde eu estava falando sobre o manuseio, algumas dicas de manuseio, transporte, armazenagem e montagem dos módulos, falando especificamente dos módulos. Então, vamos retomar a parte onde eu estava falando sobre alguns cuidados que você deve ter ao manusear, né? Então, a gente parou falando para que você evite, né, pisar sobre os módulos, gerar peso sobre os módulos, para que ele não tenha nenhum tipo de deflexão, flambagem, onde nesse excesso de pressão aplicado sobre as partes mais vulneráveis, pode se gerar as famigeradas microfissuras. Essas microfissuras são pequenas rachaduras que são, a princípio, invisíveis, tá? A olho nu, aonde você não consegue detectar que aconteceu isso aí, só que ao longo do tempo, lembre-se, né? Eu sempre gosto de frisar, um sistema fotovoltaico é um sistema para longo prazo, longa duração, longa vida útil. Então, ao longo do tempo, essas microfissuras elas podem apresentar problema de infiltração, de degradação do módulo. Então, a gente tem que evitar isso totalmente. Beleza? Então, seguindo aí, questão da fixação dos módulos sobre as estruturas. Você deve se atentar à espessura do módulo, tá? A altura dele, a altura do frame, da moldura. Quando você for adquirir a estrutura de fixação. A estrutura de fixação ela deve conseguir atender à altura, né, à espessura do módulo. Atente-se também aos clamps, né, aos grampos de fixação que garantam a distância adequada entre um módulo e outro, tá? Para que eles não fiquem nem muito próximos, prejudicando a ventilação, e caso eles tenham que ficar um pouco mais afastados, que os grampos consigam abraçar os dois e prender os dois na posição correta. Tá? E também a questão da correta distância entre o módulo, a traseira do módulo e o telhado. Tá? Os manuais de instalação dos módulos, né, são ferramentas fundamentais, né, são documentos fundamentais que você tem que estar sempre consultando. Então, por exemplo, aí a gente tem um documento aí de instalação esse aqui é do Canadian, do módulo Canadian, CS6. Tá? CS6, CS6P, a gente pode ver aqui embaixo, né, aonde ele se aplica, né, módulos compatíveis, ó, ele indica aqui pra gente, mas o que ele está mostrando aqui principalmente é a organização e como nós vamos prender, né, fixar esse módulo aos trilhos. Então os trilhos estão aqui pontilhados aqui, tá? E ele está indicando os pontos de furação e fixação, onde você vai prender esse módulo, fixar esse módulo ao trilho. Tem aqui outros exemplos, né? Um exemplo 2 de montagem sobre os trilhos. Também agora os trilhos estão passando em outro sentido, aqui no sentido vertical, né? E a fixação está conforme indicado aí também pelas setinhas pretas. Né? Então, nesses pontos aqui, são os pontos de fixação. Tá? Tem o exemplo 3 aqui, onde a gente tem os trilhos passando em cima da moldura, né, das molduras nas extremidades, e ele indica aqui a necessidade de uma barra de suporte, ó, support bar, uma barra de suporte. Por quê? Porque quando você coloca o apoio dos módulos somente nas extremidades, ele fica fragilizado aqui no meio, então você precisa colocar uma barra de suporte. E aqui um exemplo 4 é quando os trilhos eles estão apoiando nas extremidades, porém, no sentido, quando o módulo está montado no sentido paisagem, né? Então, quando ele fica nesse formato aqui, você, como a distância é menor, você não precisa agora colocar uma barra de apoio. Seguindo, então, na parte de instalação, então, algumas dicas mais, né? Não faça furações extra na estrutura do módulo, então, respeite e utilize as furações que já vêm, tá? Que já vêm de fábrica. Utilize parafuso inox
para fixar o módulo quando necessário, quando ele for diretamente fixado na estrutura. Use parafuso inox, porque você não vai querer um parafuso enferrujando, né, um parafuso se deteriorando aí sob a ação porque ele vai ficar exposto, então exposto a intempéries, a alguns lugares de maresia, alguns agentes corrosivos. Nunca deixe os conectores, tá, os MC4 expostos ao tempo e nem colocados aonde possa haver acúmulo de água. Tá? Ele não pode trabalhar dentro d'água. É um conector bem robusto, mas tem, né, algumas limitações. E sempre lembrando, isso aí é uma instalação para muitos e muitos anos. Evite deixar a sobra dos cabos em contato com o telhado. Por quê? Porque os cabos pendurados, encostando no telhado ali, soltos, eles vão ficar com ação de vento, com ação de vibração natural. Ao passar do tempo, esses cabos vão ficar roçando ali, eles vão ficar se desgastando e naturalmente vai romper o isolamento dele. Então, não deixe eles soltos sobre o telhado. Tá, essa aqui é uma dica também interessante e importante. Apesar de ser exaustivo e ser muito trabalhoso, é aconselhável você ter o registro do número de série dos módulos instalados. Tá? Qualquer acionamento que você for fazer para o fabricante, solicitando garantia ou alguma outra coisa. Lembra, o fabricante te garante uma performance de produção de no mínimo 80% ao longo de 25 anos. Essa é a garantia que ele oferece. Se você estiver medindo e perceber que um determinado módulo caiu demais a produção dele, e você então vai ter que relacionar o número de série dele e enviar para o fabricante e solicitar a troca. Nesse caso, esse procedimento pode demorar algum tempo. Então, é muito mais fácil que você faça esse procedimento todo só com o registro que você tem. Bom, módulo que está na segunda fileira, na terceira coluna, é o módulo número de série tal, e ele está com a produção menor. Você consegue identificar isso se você tiver tudo registrado, e é bem interessante. No momento da instalação, né, é bom também você fazer a medição de circuito aberto e a corrente de curto-circuito do módulo para verificar rápida e parcialmente o estado elétrico do módulo. Tá? Então, assim, uma visualização física permite que você detecte se tem algum problema estrutural, algum problema de trincado, de estar danificado, mas visualmente você não consegue perceber o estado elétrico. Então, uma medição rápida é tensão de circuito aberto e corrente de curto-circuito. Basta você preparar um conectorzinho fechando um curto, tá? E com um alicate amperímetro para corrente contínua, você fecha esse curto, não tem problema, o módulo não vai se danificar funcionando em curto-circuitado, não tem problema nenhum. Você fecha o circuito, vai circular a corrente de curto-circuito, é uma corrente limitada, tá? Não é uma corrente excessiva demais, a gente já viu pelas especificações, pelo modelo elétrico do módulo, que ele funciona como fonte de corrente, então ele limita na corrente de curto-circuito e você então fechando esse curto e medindo, você tem esses valores que você pode comparar com o manual e ver se está dentro da especificação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre topologias. Tá? Topologia é a forma de ligar e conectar um módulo no outro. Então, isso é bem interessante. Procure ligar os módulos de tal forma que diminua o laço formado entre os polos positivos e negativos. Então, nessa figura você consegue ver aí, tá? Que aqui tem o polo positivo, aí ele vem, passa pelo primeiro módulo, sai o negativo. Esse primeiro módulo é ligado no positivo do módulo ao lado, o negativo é ligado no positivo do vizinho e assim por diante. Quando chega no final dessa primeira fileira aqui, o negativo desce, tá? Na verdade aqui ficou trocado, tá? O negativo desce, deveria ser positivo aqui, aí esse negativo vem no positivo, no final sairia o negativo para cá. Mas, enfim, a ideia é evitar fazer um laço, tá? Como esse ficou aqui, ó. Um laço. Isso aqui é uma grande espira. E no momento de
algum tipo de descarga atmosférica, e lembra, o módulo está lá no telhado, tá? Quando estiver chovendo, caindo raio, tempestade, ele vai estar bem exposto e ele vai estar bem suscetível a todos os surtos, todos os ruídos provocados por queda de raio nas proximidades e tudo mais. Então, se você não tem um laço aqui tão grande, esse laço aqui ele está inadequado, ele é bem grande. Você tem que evitar esse tipo de ligação. Por quê? Porque ele vai funcionar como uma espécie de uma antena captando todos os ruídos aí, descargas atmosféricas. Ele vai ser uma grande espira aqui. E você sabe que toda variação de corrente no interior da espira vai provocar uma tensão induzida, né? Aquelas leis de eletromagnetismo lá da eletricidade básica. Então, vai provocar uma tensão induzida que pode danificar tudo que esteja ligado. O que está ligado diretamente aqui na saída? Já o inversor. De cara, o inversor tomaria uma porrada. É claro que vai passar pelos DPS e tal, que tem o objetivo de filtrar e de eliminar esses surtos, mas de qualquer forma é importantíssimo que você evite formar esse laço tão grande assim, principalmente se a instalação for muito grande. Aqui eu fiz um exemplo com 8 módulos, mas imagina se aqui tivesse 20 módulos, né? A espira, o laço ia ficar cada vez maior. Então, quais as alternativas para fazer isso daí? Existem vou citar aqui, vou apresentar para vocês 2 formas de ligação que são bem comuns, tá? Elas têm um nome em inglês e da literatura de onde eu tirei, e elas são a ligação leapfrog, que significa frog é sapo, né? Pulo do sapo, e daisy chain, que é alguma coisa relacionada à margarida, né? Aquela flor daisy, seria uma corrente, uma cadeia em margarida. Mas a gente vai exemplificar, tá? Como que isso é feito. Agora você tem que tomar atenção com o formato, a posição que o módulo vai estar montado. Nesse exemplo aqui eles estão todos montados no formato retrato, né? Que a gente chama, ou em inglês, portrait. A outra alternativa é quando os módulos ficam montados na horizontal, né? O comprimento maior na horizontal, que é o que a gente chama de paisagem ou landscape. E isso influencia. Dependendo de como eles estejam ligados, você pode ter problema com o comprimento do cabo para que ele chegue até o próximo cabo. Então, vamos começar aqui vendo a daisy chain wiring, que significa conexão em margarida. Como é que seria isso daqui? Nesse tipo de conexão, o positivo, né, por exemplo, você vai ter que ter um fio externo, então está mostrado aqui em vermelho, deixa eu colocar uma caneta aqui. Você está então um fio externo aqui, ele vem percorrendo todo o comprimento da cadeia da fileira de módulos e chega no último módulo lá, no módulo 11, tá? Por exemplo. Então você está vendo aqui, ó, módulo 1, 2, 3, 4, na sequência até chegar ao 11. Então eu estou vindo aqui então com um fio extra que está conectando aqui no cabo, no fio do módulo 11. Então, o fio do módulo 11 ele tem 1 metro, lembra? Ele tem 1 metro, então ele só vai chegar até aqui. Aí você vai precisar, considerando aqui que a gente tenha, né, vamos botar uma hipótese aqui, 1 metro entre cada módulo desse aqui, no sentido da largura. Então, tenho 10 módulos antes, então tem 10 metros de cabo que eu vou precisar extra. Tá? E aí, qual é a vantagem de você ter um gasto extra de cabo assim? É você realmente diminuir o laço. Então, olha como que o laço ele vai ficar bem pequeno, aqui é uma espira bem pequena. Então, aí você vai ligar agora um no outro, tá? O negativo de um com o positivo do outro, e você fecha a sua ligação aqui, minimizando bastante o tamanho da espira, o tamanho do laço entre a conexão dos módulos. Na segunda forma de ligação é o que a gente chama de leapfrog, tá? E aí ele não precisa usar um cabo extra, né? Um cabo
esses 10 metros extra de cabo. A única diferença que a gente vai fazer é que a gente vai alternar a ligação. Então o módulo 1, agora, ao lado dele não tem o módulo 2, o módulo 2 aqui ao lado. O módulo 2 eu vou pular um espaço e ligar aqui. Então eu vou sair do meu positivo, eu não vou ligar no próximo módulo, eu vou ligar no módulo seguinte, e aí depois assim por diante. Ó, o positivo aqui, eu não ligo nesse módulo imediatamente, ligo no módulo seguinte. Então você observa que os módulos 1, 2, eles estão alternados. Então ao lado do 1 eu não tenho o 2, ele está aqui do lado, ele está ao lado do 1 eu tenho 11. Por quê? Porque eu vou fazendo a ligação 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí eu volto. O 7 está aqui, 8, 9, 10, 11. É como se tivesse volta aqui, ó, como se a gente tivesse o pulo do sapo, né? O leapfrog. Então, ó, do 1 ele não cai aqui do lado, ele pula 1 e cai no 2 aqui. Depois o 2 ele pula 1 e cai no 3. E essa conexão, ela acaba ficando alternada e você não tem a formação de um laço grande. Deu para entender? Se isso não ficou claro, no final da aula vai ter um exercício onde você vai poder praticar e isso vai ficar bem claro. E na hora que você for fazer essa conexão na prática, é bom que você tenha um rascunho antes. Tá? Então, esse é o nosso EPC de hoje, né? O exercício prazeroso de casa, onde eu peço para você fazer um esboço de conexão e interligação calculando a quantidade de cabos e conectores MC4 necessários. Tá? Lembre-se que cada módulo tem 1 metro, tá, de cabo para o positivo e mais 1 metro para o negativo e um conector em cada extremidade. Um conector macho e um conector fêmea do MC4. Então vamos considerar aqui uma instalação do nosso exemplo, que a gente trabalhou lá na parte de projeto, onde a gente chegou num sistema com 11 módulos. E aí eu vou propor que esses 11 módulos sejam ligados em 2 fileiras no modo retrato com a conexão daisy chain. Um outro exercício é você fazer 8 módulos em uma fileira na orientação, né, na posição retrato, usando conexão leapfrog. E um outro exercício seria calcular, fazer o esboço da ligação para 12 módulos em 2 fileiras de 6. E aí, qualquer orientação você vai escolher aí, em leapfrog ou daisy chain, então você também vai escolher, desde que você tenha a menor quantidade possível de cabos e conectores. Então, essa é a tarefa que você tem. As considerações para esse exercício. Módulos com as seguintes dimensões: 1638 por 982 por 40 milímetros, tá? São as dimensões do módulo. Esse 40 aí não vai servir para nada, é só a espessura do módulo. O que você precisa se atentar é o formato e as dimensões retangulares dele. Então, 1,6 metros, mais ou menos, e 0,1 metro, mais ou menos. Conectores MC4 e cabos de 1000 milímetros, ou seja, cabos de 1 metro. Beleza? Então, essa foi a segunda parte da aula 3, desse módulo de instalação, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!